Já percebeu como pequenas coisas podem mudar tudo? Uma pequena decisão pode mudar o rumo de uma vida, uma palavra pode mudar o relacionamento, uma ideia pode mudar uma geração. Agora imagine algo menor, quase invisível, imperceptível aos olhos nus. Algo que quando você coloca na massa começa a agir silenciosamente até que toda a massa seja transformada. Jesus usou exatamente essa imagem para explicar como o reino de Deus funciona. E o que Deus revelou nessa pequena parábola pode mudar completamente a forma como enxergamos a transformação espiritual. Nesse vídeo você vai descobrir por que Jesus comparou o reino de Deus ao fermento, como que algo aparentemente pequeno pode gerar uma transformação completa e por que o reino de Deus muitas vezes trabalha de forma invisível e silenciosa. Essa parábola mostra que Deus não precisa de grandes espetáculos para produzir mudanças profundas. Jesus contou essa parábola enquanto ensinava sobre o reino de Deus. Muitas pessoas esperavam um reino que chegasse com poder político, revolução, domínio imediato e que principalmente livrasse Israel do domínio do Império Romano. Mas Jesus começou a mostrar que o reino de Deus funciona de uma maneira muito diferente. E ele diz que o reino dos céus ele é como um fermento que uma mulher pegou e misturou uma grande quantidade de farinha até que toda a massa ficou fermentada. Naquele tempo, o fermento ele era um ingrediente muito simples, usado diariamente para fazer pão, ainda também nos dias atuais, que nós temos o fermento biológico e nós temos o fermento químico. Mas indiferente de qual seja a classificação, se em pó, em tablete, como é hoje, não é? Mas indiferente, ele é pequeno, quase invisível, mas que tinha uma característica muito impressionante, porque quando o fermento ele é colocado na massa, ela começava a agir de dentro para fora, ou seja, aquele crescimento, aquele miolo que você vê no meio do pão, é justamente onde está o fermento, que faz aquele pão crescer, aquele pão gostoso, não é? Aquela massa. Então, aquele salgado que você come, tudo vai fermento. Então, o detalhe mais importante dessa parábola é como o fermento ele atua. E ele não transforma a massa de uma maneira instantânea. Então, como eu já trabalhei em loja de salgado, então como é que funciona? Você faz a massa e você coloca uma certa quantidade de fermento. Isso é o mesmo princípio do pão, ok? Você coloca ali conforme a receita, você coloca a quantidade do fermento. Então a gente fazia os salgados e colocava e deixava até ele começar a fermentar e começar a crescer. Quando ele começasse a fermentar, era o momento que a gente colocava para o fogo. E detalhe, a gente tinha que ser muito rápido. Por quê? Porque o fermento era muito rápido, principalmente no calor. Então, quanto mais quente era, mais rápido se fermentava. Então, como lá em Israel é um clima desértico, ou seja, muito calor durante o dia, muito frio durante a noite, então era muito rápido esse processo da fermentação da massa. Então, só que o processo é gradual, porque você vai trabalhando a massa e você vai sentindo que ela vai ficando mais móvel, vai ficando mais maleável, ela vai crescendo. Então é isso que é o quê? É o fermento agindo na massa. É um processo gradual, silencioso, mas que é inevitável. Uma vez que você colocou o fermento na massa, de tanto você ficar trabalhando a massa, uma hora aquela massa vai crescer. E com o tempo, toda aquela massa é afetada, que é o tempo que a gente colocava no forno. Só que Jesus está mostrando algo muito poderoso sobre o reino de Deus, que ele está usando essa ilustração justamente para falar sobre a expansão e crescimento do reino de Deus. Porque assim como o fermento é pequeno, o reino de Deus muitas vezes começa de uma maneira muito simples. Quando Jesus ele iniciou seu ministério, parecia algo muito pequeno.
poucos discípulos, nenhuma estrutura política, nenhuma grande instituição, mas aquela mensagem começou a se espalhar e aos poucos foi transformando vidas, comunidades e culturas. Porque o fermento ele age internamente, porque ele não muda apenas a aparência da massa, mas ele muda a estrutura dela. E da mesma forma, o reino de Deus não começa apenas com mudanças externas, mas ela começa com uma transformação do coração, ou seja, uma mudança de dentro para fora. Transformação do coração, transformação da mentalidade, e aí quando o coração muda, a mentalidade muda, a vida muda. Porque o modo de você enxergar a vida muda, então, consequentemente, as suas atitudes vão mudar. Porque o fermento também ele não age de uma vez, ele vai trabalhando ao longo do tempo. E muitas vezes também acontece também na nossa vida espiritual, porque muitas vezes nós queremos as mudanças imediatas, mas Deus frequentemente trabalha através de processos. Transformações profundas levam-se tempos. É por isso que muitas vezes nós passamos processos que muitas vezes a gente não entende, que Deus permite, mas que a gente não entende. É por isso que tem coisas que muitas vezes a gente pergunta a Deus o porquê, sendo que a pergunta certa deveria ser para quê. E a resposta é que os processos visam a nossa transformação de dentro para fora. E essa parábola também ela nos ajuda a entender algo que é muito importante. Porque nem toda transformação é visível imediatamente. Talvez você esteja tentando crescer espiritualmente, talvez esteja buscando mudanças de vida, e às vezes parece que o progresso é muito lento. Mas o fermento nos lembra de algo que é muito poderoso. Mesmo quando nós não vemos resultados imediatos, Deus ele pode estar trabalhando profundamente dentro de nós, e pequenas mudanças consistentes podem gerar uma transformação muito grande ao longo do tempo. Então o fermento ele é pequeno, quase invisível, mas o seu impacto é impossível de ignorar, porque Jesus ele nos mostra que o reino de Deus funciona muitas vezes de uma forma silenciosa e profunda, porque ele transforma corações, transforma vidas, transforma comunidades, e tudo começa com algo que é aparentemente pequeno. Talvez a pergunta que essa parábola deixa para nós hoje seja: que tipo de influência estamos permitindo crescer dentro de nós? Porque aquilo que cresce dentro do coração eventualmente transforma toda a nossa vida. E saiba que crescimento espiritual no início é imperceptível. Muitas vezes nem a gente percebe. Mas com o passar do tempo, as pessoas ao nosso redor vão começar a perceber a mudança que Deus faz em nós. As pessoas que convivem junto conosco começam a perceber a diferença, começam a perceber os frutos do Espírito, começam a notar as mudanças de comportamento, que na verdade é uma ação do Espírito Santo de dentro para fora. Ou seja, o reino de Deus ele é exposto quando os frutos do Espírito brotam na vida de alguém. Então, consequentemente, a gente não vê, mas Deus ele está trabalhando, e o fermento é da mesma forma. Mas na próxima aqui, mas Jesus contou também uma outra parábola que também fala sobre algo extraordinariamente valioso. Uma história de um homem sobre um tesouro escondido no campo. E o que ele faz depois de descobrir esse tesouro revela sobre o valor do reino de Deus. E no próximo episódio da série Parábolas de Jesus, nós vamos explorar a parábola do tesouro escondido, e você vai descobrir por que o reino de Deus é descrito como algo tão valioso que vale a pena abrir mão de tudo para possuí-lo. E para você que chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco nos comentários, porque o seu comentário é muito importante para nós aqui do canal. E continue acompanhando a nossa série Parábolas de Jesus, e até o próximo vídeo.